pessoal vai colocar no telão para a gente o texto de Números, capítulo 6, a partir do versículo 1, a gente vai até o 8. E a gente vai compartilhar nessa noite um pouco sobre nazireus. Né? Às vezes você fala assim, Laís, o que é nazireus? Às vezes os mais antigos da igreja já sabem o que é. Mas a gente vai compartilhar um pouco e eu acredito que isso vai falar ao seu coração. Em Números 6, 1 vai dizer, deixa eu pegar aqui. Só um minuto. Os técnicos, você pode abrir no seu celular. Número 6, do 1 a 8. O Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação para o Senhor. Ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. Mesmo que o seu próprio pai, ou mãe, ou irmão, ou irmã morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus. Durante todo o período de sua separação, estará consagrado ao Senhor. Esse texto vai falar sobre como que se dava o nazireado naquela época. Para você ser um nazireu, incluía algumas obrigações. Uma delas é que você não poderia comer, se alimentar ou beber de qualquer coisa ligado à uva. A uva naquela época era uma fonte de doce, de glicose, de açúcar, tá? Então imagina você não poder comer doce, não poder comer açúcar, mas também da uva vinha também o vinho, que era uma bebida muito utilizada para o povo tomar e se alegrar. Naquela época era permitido tomar, vinho e bebidas alcoólicas para proporcionar alegria, não para se embriagar, não para ficar bêbado. Então era algo lícito, era algo permitido, mas que para o nazireu aquilo era vetado, ele tinha que se abster. Outra coisa que ele não podia era cortar os cabelos, então nem da cabeça, nem da barba, nem de nenhum outro lugar. E aqui fala que esse ato de não cortar os cabelos era um sinal externo, era uma coisa que as pessoas poderiam ver, que demonstrava que ele era alguém dedicado ao Senhor, que tinha separado a sua vida, ou senão aquele momento, para apenas servir ao Senhor. Uma outra questão que é colocada para o nazireu é que ele não poderia tocar em nada morto. As coisas mortas naquela época eram consideradas coisas impuras. E quando um homem, uma mulher de Deus tinha contato com alguma coisa morta, para ele poder ser purificado, vamos dizer assim, ele tinha que ficar um determinado tempo separado ali, porque ele tinha tido contato. Então, se você perdesse o seu pai ou a sua mãe, você poderia ir no velório? Poderia. Só que depois disso, você teria que ficar um tempo separado para poder ser purificado. E aqui ele vai trazer que uma pessoa que ela se dedicava ao nazireado, ela tinha que ter essas abstenções. E na Bíblia a gente vai encontrar várias histórias, várias assim, nem tantas, mas a gente vai ter 3 homens principais, onde a gente vê que eles são nazireus. Um deles é aquele que corta as tranças, vocês lembram dessa história quando era criança? Que é o quê? Sansão. Uma outra pessoa que também viveu o nazireado foi Samuel, que era um profeta. E nós vamos ter ali uma terceira pessoa na Bíblia também de muita importância, que vai ser João Batista. Sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Que todas elas eram uma resposta do Senhor para a sociedade naquele tempo. Quando Sansão, ele nasce, tem um primeiro ponto que é interessante. A mãe dele também tinha problema para ter filhos, e ele nasce. E antes do seu nascimento, o Senhor já fala para a mãe dele que Sansão,
ele ia ser para sempre um nazireu. Ele ia ser para sempre consagrado por Deus, escolhido para se dedicar ao Senhor. E eu queria ler com vocês o significado de nazireu. Nazireu vai ter duas raízes. Uma chama Nazir e a outra Nazar. Nazir significa removido dos padrões comuns a fim de alcançar o padrão de Deus. E Nazar significa elevado acima dos outros, separado, que recebeu autoridade sobre a nação. Na Bíblia nós vamos ter 3 homens principais, que eles são nazireus uma vida toda, só que a Bíblia também vai nos ensinar que você também podia fazer um voto de nazireu. Então, por exemplo, Paulo teve um período da vida que ele fez um voto. Eu, Laís, se eu quiser, eu posso, por um determinado tempo, fazer um voto nazireu. Então, nazireu, ele era um voto que geralmente as pessoas faziam por um tempo determinado. Mas nós vamos ter esses 3 homens na Bíblia que foram escolhidos pelo Senhor e que já nasceram para ser nazireus e para ser nazireu a vida toda. Então, uma coisa é você se abster dessas coisas por um tempo. Né? Isso todos nós conseguimos. Agora, se abster por uma vida toda, já é algo muito mais complicado, né? Então, o voto nazireu estava disponível para todo mundo. Lá nos primeiros versículos, vai falar, se eu não me engano, no versículo 2, Números 6, 2, vai falar que qualquer homem ou qualquer mulher poderia fazer, bastava querer. Correto? Digo o seguinte, se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, então não tinha determinado, porque a gente vai ver que nós tínhamos homens e mulheres de Deus que eram escolhidos para ser profeta, escolhido para ser rei, escolhido para ser não sei o quê, mas quanto ao voto do nazireu, era algo que qualquer um poderia fazer, bastava querer. Né, se comprometer, mas a gente vai ter esses 3 homens, e a gente vê aqui na raiz dos nomes, que eles vão significar, nazireu, vai significar, removido dos padrões comuns, para viver e alcançar o padrão de Deus. O outro significado vai ser, elevado acima dos outros, separado, que recebe autoridade sobre a nação. Então, a raiz do voto nazireu, ele estava ligado a pessoa abrir mão dos prazeres dela, abrir mão dos sentimentos dela, porque quando nós falamos do vinho, nós falamos da uva, nós falamos das bebidas alcoólicas, nós estamos falando aqui daquilo que trazia alegria, de algo que era utilizado nas festas para trazer felicidade, e também naquela época era a fonte de açúcar, que também dá prazer, não dá, mulheres na TPM? Então, aqui está falando de fonte de prazer. Então aqui era um voto onde se abstia daquilo que trazia uma alegria, uma felicidade momentânea, um prazer momentâneo. Fazer um voto nazireu também estava ligado a eu demonstrar para os outros. Ele tinha que deixar o cabelo crescer. O cabelo crescer não era algo para ele ver, mas era um ato externo. Quando as pessoas viam alguém que não cortava o seu cabelo, elas olhavam e sabiam que aquela pessoa era um nazireu. Então era um sinal externo de que aquela pessoa tinha escolhido fazer um voto com Deus. E a terceira coisa que envolve, está ligado a não tocar no morto, ainda que fosse o seu pai, a sua mãe e o seu irmão. Imagina você perder o seu pai, perder a sua mãe, perder um irmão, perder uma avó, alguém que te criou, alguém que você ama, alguém com quem você tem um sentimento, uma relação de afeto, de carinho, que faz base, é base da sua vida, e você não poder ir no velório dessa pessoa, você não poder olhar para essa pessoa, não poder direito nem elaborar o seu luto. Então fazer um voto nazireu era se separar totalmente para o Senhor, abdicando de toda fonte de alegria e felicidade que não fosse Ele, demonstrando para as pessoas no seu estilo de viver que ela era devota ao Senhor, mas era também abrir mão do seu sentimento e da sua vontade de enterrar o seu pai, a sua mãe e sofrer pelo luto, porque tinha tomado uma decisão. E era uma coisa muito louca, e com certeza, né, era complicado de se fazer. Só que, junto com essas coisas, também vem algumas recompensas. Uma pessoa que fazia esse voto, ela estava com um padrão acima do normal, correto? E ela fazia aquilo para se aproximar do Senhor. Mas também a pessoa que se submetia ao voto de nazireado, aqui nos significados vai estar o quê? Elevado acima dos outros, separado, que recebe autoridade sobre a nação. Uma pessoa que escolhia fazer um voto de nazireu, ela recebia do Senhor também autoridade sobre a nação. E isso é muito forte, porque não faz sentido nós darmos poder sobre uma nação de alguém que não consegue dominar as suas vontades.
que não dá conta de dominar os seus sentimentos e que não dá conta de se abster das suas necessidades. Uma pessoa, para governar uma nação corretamente, ela precisa ser capaz de dominar a sua reação, sua ação, seus comportamentos, as suas vontades e fazer aquilo que é melhor para uma nação. Então, quando a gente vê, a gente percebe que o voto do nazireu, na verdade, é uma preparação. Aquela frase, né, com grandes poderes em grandes responsabilidades. Então, como vai ser dado o poder de uma nação a alguém que não consegue controlar o que come? Que não consegue se abster do açúcar? Você não dá conta de se abster do açúcar, você vai dar conta de ficar calado quando alguém vier te xingar numa televisão ao vivo? Seria mais ou menos isso. Outra questão, você é um nazireu, vai ser dado para você o poder sobre uma nação, mas você não consegue controlar os seus sentimentos. Aí o dia que você brigar com a sua esposa ou com o seu marido, você vai chegar e vai quebrar o país? Você vai quebrar a sua nação? Você tem que dominar os seus sentimentos, você tem que saber separar. Você tem que se posicionar como quem é governante de uma nação. Você tem que se vestir como quem governa. Imagina o governante da nossa nação e representar ela vestido de chinelo e bermuda. A coisa não anda. Então, o voto nazireu, na verdade, quando ele parece ser exagerado, mas quando a gente olha aquilo que era entregado para quem fazia um voto de nazireu, faz sentido as abdicações. A gente percebe que é um treinamento. Esses dias para trás eu ouvi uma frase que dizia que um homem de Deus não é formado, sentado na mesa do banquete, mas separado no deserto. Porque são as situações do deserto que preparam o nosso coração, que moldam o nosso caráter para viver aquilo que o Senhor tem para nós. E Sansão, Samuel e João Batista, eles foram escolhidos pelo Senhor, não só para fazer um voto de nazireu de vez em quando, mas eles foram escolhidos para viver uma vida toda como nazireus. Sansão, ele aparece numa época onde o povo de Israel estava sofrendo. O governo mais poderoso que existia era o governo dos filisteus. Ele tinha todo o poder bélico, ele tinha a detenção das armas mais poderosas, dos homens mais bem treinados, e eles estavam subjugando o povo de Deus. O povo de Deus, os israelitas, não tinham liberdade para sair na rua e brincar, não tinha liberdade para plantar e trabalhar, porque as coisas lhes eram tomadas. O povo de Israel vinha debaixo de um governo que o subjugava, tirava sua liberdade, tornava as coisas muito complicadas. Então o que Deus faz? Deus levanta Sansão como nazireu, para ele trazer paz sobre Israel. Sansão, ele derrotou mais filisteus do que qualquer outro exército junto já havia derrubado. Então Sansão ele é levantado como nazireu, e é dado para ele uma autoridade para defender o povo de Israel. Sansão era visto como um cara que era a expectativa de esperança. Ele era a possibilidade de um futuro melhor. O nazireu, ele carrega nele a autoridade sobre a nação, a autoridade para mudar o tempo em que ele está, a situação em que ele está inserido. Então, quando a nação recebeu Sansão, houve alegria no meio daquele povo, porque a esperança chegou. O tempo de sofrimento e escravidão, de ser subjugado por um povo que não era do Senhor, cessou. Quando Samuel, ele vai vir à terra, ainda criança, havia muito tempo que Deus não falava com os homens. E a gente vai ler lá nos textos de Samuel, que com Samuel, Deus sempre falava. Samuel era criança quando Jesus vira para ele e começa a chamar ele de noite. Vocês lembram dessa história? E ele começa a ouvir alguém chamando, e ele vai no pai dele: pai, você me chamou? Meu filho, foi eu? Não, foi Deus. Da próxima vez que ele chamar, você vai lá. Samuel, desde criança, ele ouvia a voz de Deus, depois de anos e anos, onde o povo não podia ouvir a voz de Deus. Sabe, o povo de Deus estava distante do Senhor, sem ouvir a voz dele. E Samuel vem como uma voz profética, que desde criança consegue ouvir do Senhor. E uma nação que ouve o Senhor, ela frutifica, ela é abençoada e ela avança. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Como uma nação vai avançar se ela não ouve o Senhor? Então uma nação que estava ali totalmente bagunçada, recebe uma criança que ouve Deus, que não falava há muito tempo. E sabe o que Samuel se torna? Samuel se torna um grande profeta, onde os principais reis de Israel na época, todos estavam ligados a Samuel. Samuel, ele era um profeta tão importante que ouvia a direção de Deus, que ele chegava a palpitar se alguém podia ser rei ou não podia. Ele orava
ali pelo rei. Samuel está envolvido com Saul, está envolvido com o rei Davi. Samuel, ele tinha liberdade de chegar na audiência lá, né, da corte e dizer, opa, esse aqui não serve para ser rei. Esse aqui é bom para ser rei. Samuel, ele se levanta com uma autoridade naquela nação. E por causa de Samuel, porque ele ouvia a voz de Deus, eles conseguem governar de uma forma melhor. E depois, no Novo Testamento, nós vamos ter João Batista. João Batista também foi chamado para ser um nazireu. A mãe dele, quando vai receber, o Senhor dá instruções específicas para ele, de que ele também deveria ser consagrado como um nazireu. E a gente vê algumas coisas interessantes sobre ele. Eu queria que colocasse aí na tela, Lucas capítulo 1, versículo 80. Vai dizer assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Versículo 76. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. Sabe quem João foi? João foi o nazireu que preparou o caminho para o nazareno. Sabe, só pode preparar o caminho para o nazareno, para Jesus de Nazaré, aquele que nos salva, que nos limpa, que nos purifica, que nos dá a possibilidade da eternidade ao lado de Cristo. Nós só temos a possibilidade de viver uma vida toda sendo cuidados e vistos como filhos de Deus quando nós acessamos Jesus Cristo. E esse acesso a Jesus Cristo nos foi dado porque um dia um nazireu aceitou aquilo que Deus havia falado para ele ser, e ele abriu o caminho para Jesus. João Batista preparou o caminho para que o nazareno viesse. Olha a importância daquilo que João Batista fez. Sabe, mas muitas vezes nós olhamos o glamour de ser João Batista. Olha só, João Batista abriu o caminho para Jesus. João Batista batizou Jesus. Você entende o que é isso? Você ser escolhido para batizar Jesus. E é muito lindo isso, é muito maravilhoso isso, mas nós nos esquecemos também o nível de renúncia e abdicação que João Batista teve que fazer. Aonde que João Batista vivia? No deserto. João Batista cresceu no deserto. João Batista, durante 30 anos, ele foi tratado por Deus, moldado por Deus no deserto. Durante 30 anos, ele teve que abdicar do conforto, ele teve que abdicar das coisas que ele gostaria de comer, do que as pessoas falavam. Ele teve que, durante 30 anos, ir contra a cultura do mundo para preparar o caminho do Nazareno. Sabe, o nazireu, ele vive o sobrenatural do Senhor. Todo aquele que decide viver para Deus, dedicar a sua vida servindo ao Senhor, ele vive o sobrenatural de Deus. Ele marca a história, ele marca o seu tempo, mas isso também demanda um tempo de abdicação. Isso demanda perdas, isso demanda desconforto. E sabe algo que é interessante? João Batista, ele recebeu uma palavra de que ele deveria ser um nazireu. Ele viveu durante 30 anos como nazireu até que as coisas começassem a fluir. 30 anos de renúncias e abdicações, mas depois ele abriu o caminho. Mas uma coisa muito interessante é que João Batista é o cara da contracultura. João Batista é um cara que ele vai totalmente contra o padrão daquele mundo. Ele vivia primeiro no deserto e não na cidade. Ele não frequentava a igreja, lembra? Ele estava no deserto, ele não ia lá. Ele estava aqui. João Batista não comia tudo aquilo que os outros comiam. Ele não vestia o que os outros vestiam. Ele ia na contramão do mundo. Ele gritava raça de víbora e o povo mesmo assim ia assistir ele. João Batista, ele ia totalmente na contramão do mundo. E uma coisa muito interessante é que todo nazireu que o Senhor levanta, ele levanta para ir na contramão do mundo, com um padrão mais elevado do que o dessa terra, com um padrão do céu, e confia para essa pessoa uma autoridade de mudar o tempo da sua nação. E João Batista viveu essa oportunidade. João Batista era um cara tão fenomenal que ele não era dos mais educados para pregar. Ele estava no deserto. Então, se você quisesse ouvir ele, você tinha que gastar muito tempo, a sola do sapato para ir ouvir,
ainda talvez ele poderia não ser educado, mas mesmo assim, multidões e multidões iam atrás de João Batista no meio do deserto. Multidões e multidões deixavam suas casas, deixavam seu conforto para ouvir o que o nazireu estava falando, porque o nazireu carrega a presença do Senhor. O nazireu, ele vive abdicações e sofrimento, mas ele carrega uma porção do Senhor diferenciada. E a porção que ele carrega traz unção para transformar vidas, transformar pessoas e para transformar o mundo. Sabe, o fato de Sansão ter sido nazireu, de Samuel ter sido nazireu, de João Batista ter sido nazireu, mudou a história. Me fala na Bíblia, quem vocês conhecem que batizava antes de João Batista? Eu não vejo na história ninguém antes de João Batista batizando com água, fazendo o batismo do arrependimento. E Jesus se submete a algo que João Batista começa. João Batista dá início ao batismo do arrependimento na água. Jesus se submete ao que João Batista inventa aqui. E até hoje, aqui na nossa história, nós ainda fazemos o batismo. Aquilo que João Batista criou há muito mais de 2000 anos atrás, continua falando até hoje. Ele não só batizou Jesus, como nós continuamos fazendo o que João Batista fazia. O nazireu, ele tem poder de influência. Quando nós olhamos a história, tem muitos que não gostam de história e de geografia, mas se nós estudarmos a história, nós vamos ver que de tempos em tempos no mundo, se levanta uma época com um nível de apostasia, de ceticismo, de imoralidade, sabe, de imoralidade em todos os aspectos, não só sexual, um nível de corrupção, um nível de maldade humana absurda. Nós vamos ver que isso se repete na história. Isso já se repetiu várias e várias vezes. Isso se repetiu quando lá atrás, Noé, a imoralidade estava grande, a confusão estava grande, que Deus destrói a terra através de Noé. Depois nós vamos ver Jonas, também numa situação como essa, o povo vivendo tudo bagunçado, os níveis péssimos. Então Jonas vem para poder levar o que o Senhor queria fazer, aquela nação, aquele povo naquele tempo. E nós vamos ver na nossa história situações como essa, picos de imoralidade, de corrupção e de violência como nunca antes visto. E todas as vezes que as nações chegam num pico de imoralidade, de ceticismo, de apostasia, abre-se uma porta para que os nazireus se levantem e se manifestem. Sabe, perceba isso na história. Isso se repete, vez após vez, anos após anos, décadas após décadas, momentos e situações como essa. Muita gente achava que Terceira Guerra Mundial era coisa impossível. Todo mundo achava que o homem estava evoluído demais para pensar numa guerra. E aonde nós estamos de novo? Guerras e conflitos acontecendo. E isso vai continuar acontecendo ainda enquanto o mundo existir. Haja o conhecimento que tiver, a tecnologia que tiver, a maldade, vai ter picos e nós vamos ter guerras e conflitos. Mas toda vez que nós estamos nesse ápice, existe uma oportunidade. Existe uma oportunidade para homens e mulheres se reunirem e se levantarem. E se levantarem para estabelecer o governo do Senhor, ou para estabelecer outra coisa que não é o governo do Senhor. A palavra de Deus em Salmos, capítulo 50, a partir do versículo 5. Vai dizer: ajuntem os que são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel. Eu que sou Deus, o seu Deus. Não acuso pelo seu sacrifício, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade, nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais. Pois todos os animais da floresta são meus, como são a cabeça de gado. Ele vai seguir, mas é muito interessante lá no início, quando ele vai dizer o seguinte. Deixa eu abrir aqui para facilitar para vocês. Ele vai dizer: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal ofereçam sacrifício. Versículo 15: e me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Esse texto está falando aqui, no dia da aflição, reúnam aqueles que têm uma aliança comigo, e eu vou ser com vocês, eu vou cuidar de vocês, e vocês vão vencer essa guerra.
De tempos em tempos isso acontece. Nós estamos vivendo um tempo como esse. Nós estamos vivendo o ápice da violência. Sabe, o Covid veio e muita gente falava que o Covid ia ensinar a gente a ser mais humano. Mas a gente teve de contra-resposta uma guerra por motivos relativamente pequenos. Sabe, nós estamos no ápice da violência, da maldade, da corrupção, onde a vida tem perdido o seu valor, onde nós lutamos para que as pessoas tenham oportunidade de viver, mas ao mesmo tempo nós queremos proteger que se mate pessoas. Sabe, o aborto pode, mas em outras situações não pode. E a gente vive uma confusão onde começa a se negociar o valor da vida, onde as pessoas começam... Gente, só para vocês terem noção, eu ia citar um exemplo, né, dizendo nome, mas é ligado à minha família, onde uma pessoa que foi adotada, que recebeu um amor incondicional, onde alguém tinha escolhido amá-la. Essa pessoa, quando escolheu amar, né, o adotante, quando estava na velhice, estava idoso, precisava tomar medicamentos, era analfabeta, a gente tinha que fazer desenho, sabe, de sol, desenho de lua, porque não conseguia ler. Esse filho que foi adotado, que recebeu amor gratuitamente, quando ele morava na mesma casa, e ele cobrava da família para ajudar a mãe a tomar os medicamentos. Quando a mãe passava mal e tinha que ir para o postinho de saúde, ele ligava cobrando para poder levar no postinho de saúde, porque a mãe dele estava passando mal. E se não pagasse, não levava. Esse é o nível de sociedade que nós estamos vivendo. Sabe, é um nível onde o amor, a vida, todos os princípios e preceitos pelos quais vale a pena viver, estão totalmente bagunçados. Sabe, uma sociedade totalmente confusa, uma sociedade totalmente perdida. Nunca se teve tanto, mas nunca se faltou tanto de aspectos morais. Nós estamos no ápice, nós estamos vendo aí a Rússia e a Ucrânia, os países em confusão, toda essa bagunça, toda essa miséria, toda a situação, todo o caos. Mas ao mesmo tempo que há caos, há uma oportunidade para nós nos levantarmos como nazireus, como separados e escolhidos do Senhor, porque o texto de Salmos, capítulo 50, versículos 5 e 15, diz que quando aqueles que têm aliança com o Senhor se reúnem, o Senhor dá a vitória e o Senhor abençoa. Quando nós nos portamos como nazireu, nós temos autoridade sobre uma nação. Sabe, se nós nos posicionarmos hoje como nazireus, como separados e dedicados para viver ao Senhor, eu não estou falando de comida, de bebida, nem de cabelo, mas do sentido principal do nazireu, que é viver uma vida dedicada ao Senhor. Se nós escolhermos, abdicarmos das nossas vontades, das nossas opiniões, do nosso bem-estar e focarmos os nossos olhos em amarmos Jesus e amarmos as pessoas, em vivermos a palavra dEle, em vivermos os princípios do reino, nós poderemos estabelecer o reino do Senhor aqui na terra. O povo de Deus que tem uma aliança com Ele, que é dedicado a agradá-lo, quando se reúne, consegue estabelecer a paz de uma nação. O nosso posicionamento pode frear a corrupção. O nosso posicionamento pode frear o ceticismo, a apostasia, a relativação da vida. É o nosso posicionamento. É muito interessante o que diz a palavra de Deus em Juízes, capítulo 13, versículo 5. Sabe o que ela vai mostrar? Que quando um nazireu se posiciona, a história é mudada. Vai dizer o seguinte: e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque um menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Quando o nazireu se posiciona, ele liberta um povo, ele liberta uma nação. E sabe o que a palavra de Deus vai dizer para nós? Lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, vai dizer o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa.
Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Coloca para a gente, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 9. Versículo 19. Vai dizer o seguinte: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Coloca para mim Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Quando nós, hoje, aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele nos deixa algumas instruções. Ele vai dizer aqui em Lucas 14, 33, que para nós sermos discípulos de Jesus, nós temos que abdicar. Sabe, Ele fala, olha, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Não tem como nós sermos discípulos de Jesus, se nós não abdicarmos daquilo que nos traz uma felicidade momentânea, como o vinho, o doce e outras coisas. Não tem como nós sermos discípulos de Jesus, se nós não soubermos dominar as nossas emoções. Se nós carregarmos a promessa do Senhor, mas na hora que a pressão sobe, que os problemas começam a vir, nós negociamos os nossos valores. Não tem como nós sermos discípulos de Jesus, se quando alguém faz uma oferta financeira interessante, nós nos corrompemos. Não tem como nós sermos discípulos de Jesus, se quando nós estamos com problema dentro de casa, nós abandonamos o Evangelho e nós começamos a brigar, a discutir, brigar por quem tem razão e deixar de agir com amor. Não tem como ser discípulo de Jesus, se nós não estivermos dispostos a não cortar o cabelo. Não no sentido real, mas no sentido de vestir a roupa de crente realmente, não numa roupa comprida, né, aquelas roupas tradicionalmente assembleanas, não é isso. Mas a nossa vida externa também tem que refletir Jesus. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós temos que ser capazes de dominar as nossas emoções. Nós temos que dar conta de renunciar e abdicar das coisas que nós gostamos, mas a nossa vida também tem que refletir Jesus. O texto que nós usamos aqui na juventude, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai dizer o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que eu tenho para te dizer nessa noite? Que da mesma forma que o Senhor chamou Sansão, chamou Samuel, chamou João Batista, para viverem abdicações que eram difíceis, mas também para dar uma autoridade para eles, e assim eles poderem mudar o destino de uma nação, poder frear a impureza sexual, poder frear a corrupção, a maldade humana, a violência, assim como o Senhor deu autoridade e poder sobre eles, sobre o governo daqueles tempos, o Senhor também nos chamou. O Senhor nos chamou e Ele fala, olha, vocês não podem se amoldar ao padrão deste mundo. Jesus fala para a gente assim, ei, ser nazireu não é coisa do Antigo Testamento. Ser nazireu é um estilo de vida para todo aquele que me conhece e me recebe como Senhor e Salvador. Se você quer ser meu discípulo, você precisa renunciar a tudo e viver aquilo que eu te ensino, viver a minha palavra, viver a verdade, viver o amor, viver os frutos do Espírito. Se você quiser ser o meu discípulo e me carregar e me transparecer, você não pode se amoldar ao padrão desse mundo. Assim como precisava que Sansão, que Samuel, que João Batista se levantasse contra a cultura daquele tempo, colocasse o pé na parede para frear aquilo que estava acontecendo. Deus nos chama nesse tempo também para isso. Ele fala, ei, não se amolde ao padrão desse mundo, não se acostume, não fique confortável com como se vive aqui. Você não pode estar confortável com como as pessoas estão pensando, com como elas estão agindo, com como elas estão vivendo. Esse não é o padrão dos céus, esse não é o padrão do reino. Não se amolde a isso, mas renove a sua mente e viva de acordo com os padrões do céu. Esse versículo é um chamado para nós vivermos como nazireu. Deus está nos chamando, não se amolde, levante contra a cultura. Lembra do nazir? Não viver no padrão deste mundo, mas viver um padrão elevado. Sabe, Deus nos chama para viver como nazireus, a não nos amoldarmos, a não nos conformarmos. Precisa haver indignação no nosso coração.
Sabe, quando você vê alguém sendo humilhado, ser desrespeitado, precisa haver indignação. Quando você vê alguém passando fome e necessidade, precisa haver indignação. Quando você vê corrupção, violência, imoralidade sexual, precisa haver indignação dentro de você, porque você é filho amado do Senhor, você é imagem e semelhança de Deus. Você não foi criado para ser como as pessoas vivem nessa terra, mas para ser a imagem e semelhança do Senhor, perambulando por aqui. Essa terra não é o seu lar. Essa terra não é o seu padrão de vida. O seu padrão de vida é a eternidade. Você é um nazireu. Sabe, chegou o tempo de nós nos levantarmos, de nós aceitarmos viver às vezes as renúncias, abdicarmos essas coisas e dizer: Senhor, eu aceito ser nazireu. Eu aceito viver um padrão de vida acima do que as pessoas dessa terra vivem. Eu aceito viver os padrões da palavra do Senhor e marcar o meu tempo. Jesus nos chamou para sermos influenciadores. Jesus nos chamou não para entrar na onda desse mundo, não para caminhar conforme o mundo tem tocado a música, mas Ele nos chamou para determinar como a música vai tocar. Nós precisamos entrar na educação e influenciarmos como a educação vai ser dada. Nós precisamos entrar nos cargos políticos e ensinar a governar uma nação com decência, com caráter e com seriedade. Nós precisamos começar a ser pais e mães de família, que são pais e mães de verdade, que criam seus filhos, porque quando nós vamos na CPP, o que nós mais vemos é que as pessoas que estão lá vêm de famílias desestruturadas, de pais que não assumiram a sua função de paternidade, de pais que muitas vezes trabalham muito, se esforçam muito, mas não estão dentro de casa ensinando a amar o Senhor, a servir o Senhor, a obedecer, a respeitar a autoridade, a ajudar o próximo. Nós estamos vivendo famílias onde as mães não querem ser mães, onde elas acham que ser mães é não perder a vida e não dar a vida. Sabe, nós temos vivido lares disfuncionais que têm destruído o mundo, têm causado um caos. O Senhor nos chamou para nos casarmos, estabelecermos famílias alicerçadas e bem estruturadas, famílias onde não existe violência, não existe abuso psicológico, abuso emocional. O Senhor nos chamou para sermos trabalhadores honestos. Sabe, dentro das empresas que nós trabalhamos, o seu chefe pode confiar em você? Ou ele tem que confiar desconfiando? Você é confiável. Você tem carregado os valores do reino. Dentro da sua escola, você tem se posicionado como alguém que tem um caráter de Cristo. Como tem sido a sua mentalidade? Você tem respeitado o seu pai e a sua mãe? Sabe quantas pessoas eu vejo querendo criar 18 anos para sair de casa, quando não entendem que o pai e a mãe passam uma vida toda se renunciando para dar uma vida para ele? Filhos que têm coragem de reclamar, de lavar uma vasilha e de arrumar uma cama, quando o seu pai está todo dia lá fora trabalhando para sustentar uma casa. Nós precisamos ser filhos que honram e respeitam os nossos pais. Nós precisamos ser filhos que honram os nossos professores, porque eles estão ali trazendo conhecimento. Nós precisamos ser pessoas honestas. Nós precisamos ser confiáveis. Nós precisamos ser discípulos de Jesus. Nós precisamos nos portar como discípulos de Jesus. Seja na fila do supermercado, seja na hora de declarar o seu imposto, seja quando você está na escola ou na faculdade, você carrega Jesus por aí. Você é a Bíblia que o mundo vai ler. Você carrega, sabe, a identidade do Senhor. Você é a imagem e semelhança de Jesus. Deus nos chamou para sermos nazireus. O Senhor nos chamou para viver um padrão acima desse aqui e refletirmos a beleza dele, a santidade, a honestidade, o amor dele aonde nós estamos. A corrupção vai diminuir quando nós formos honestos. A imoralidade vai diminuir quando nós formos morais. O amor vai se estender quando nós formos misericordiosos e amáveis. Nós carregamos o poder de transformar a nossa nação. Eu queria que vocês colocassem de pé. Quando nós decidimos ser nazireus, algo também acontece. Nós somos fortalecidos pelo Senhor. Às vezes nós pensamos que servir ao Senhor é só problema, mas é muito interessante quando a gente lembra do texto de Daniel, onde a gente tem 4 jovens que decidem não comer do banquete do rei, das comidas que estão sendo ofertadas ali. E o que todo mundo esperava é que ao final disso, eles estariam mais fracos, mais feios. E sabe o que é interessante? Quando eles decidem se abster disso, eles ficam mais fortes, mais saudáveis e mais bonitos. A gente vai ler vários textos na Bíblia que mostram que, mesmo ante a abdicação de prazeres, nós recebemos uma força que vem do Senhor sobrenatural.
que traz sobre nós um nível de saúde, de vigor e de alegria que nós nunca vimos antes. João Batista é chamado na Bíblia como o maior homem antes de Jesus. Isso é tão interessante, sabe? Sermos separados por Deus nos permite mudar a história, nos permite ser a esperança das nações, a esperança de um futuro melhor. Você carrega a oportunidade de um futuro melhor, de uma nação melhor. Você carrega o privilégio de transbordar Jesus através da forma como você vive, que você fala, que você veste, que você negocia, que você vive nessa terra. Viver para Jesus e totalmente exclusivo para Ele te permite viver num lugar de amor e de descanso sem igual. Viver dedicado ao Senhor é o melhor que nós podemos escolher viver, porque é poder confiar que tudo aquilo que nós somos, que fazemos, que planejamos ser, está no controle de alguém muito maior e muito melhor que nós. Romanos 8 diz que a natureza, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. As nações te esperam, a sua família te espera, o seu trabalho te espera, o seu relacionamento te espera, as escolas te esperam, o trânsito te espera. A criação precisa de você, a criação precisa de mim, sabe? Existe um caos pelo mundo, caos emocional, espiritual, financeiro, caos em todos os aspectos, e nós carregamos a solução para isso. A criação aguarda a nossa manifestação. Nós somos o sal, nós somos a luz da terra. A palavra de Deus vai dizer que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A palavra de Deus diz que nós faríamos obras maiores do que Jesus fez. Sabe por que tudo isso? Porque fomos escolhidos para o Senhor para carregá-lo, mas para manifestá-lo. Em nós, o mundo pode ser melhorado. Através de nós, o mundo pode ser melhorado. Talvez você nunca chegue na Europa, talvez você nunca chegue no Ocidente, talvez você nunca chegue na África, mas você pode transformar a realidade da sua casa, a realidade do seu trabalho, a realidade da sua família. Você pode se posicionar como alguém dedicado ao Senhor, que cumpre os preceitos e os princípios da palavra de Deus. Você pode marcar a história como alguém que amou e serviu o Senhor. A história de João Batista. João Batista morreu, mas ele continua vivo no nosso dia a dia. Todas as vezes que nós batizamos alguém, João Batista está vivo. Todas as vezes que nós pregamos sobre Jesus, João Batista está vivendo através de nós, porque ele preparou o caminho, e nós somos chamados para o Senhor para preparar o caminho. O Senhor irá voltar, e nós somos os nazireus escolhidos pelo Senhor para preparar esse caminho até que Ele volte. Será que o Senhor pode contar com você para preparar esse caminho? Eu queria que você fechasse seus olhos onde você está. E que, se você desejar, você dissesse: Senhor, é tão difícil eu abrir mão dos meus sentimentos. É tão difícil eu agir com amor quando eu estou sendo injustiçado. É tão difícil eu me submeter a um pai e uma mãe que às vezes não lidam comigo com sabedoria. É tão difícil eu ser um bom funcionário com o chefe daquele jeito. Jesus, é tão difícil eu ser honesto. É tão difícil eu viver os princípios da Bíblia. É tão difícil eu abrir mão do sexo antes do casamento. É tão difícil eu abrir mão de parar de roubar nos impostos. É tão difícil eu parar de viver as minhas vontades e os meus desejos. Mas eu quero preparar o caminho para que o Senhor volte. Eu quero viver uma vida separada. Eu quero te amar acima de todas as coisas e viver para o Senhor. Viver como nazireu é para todos. O único requisito é decidir viver para o Senhor. Será que você pode tomar essa decisão hoje? Dizer: Deus, eu quero viver todos os meus dias para o Senhor. Eu quero te honrar através daquilo que eu falo, daquilo que eu penso, de como eu visto, de como eu me relaciono, de como eu trabalho. Deus, eu quero ser um agente de transformação na sociedade. Deus, eu quero ser um sal do mundo, a luz do mundo. Deus, eu entendo que a criação aguarda a minha manifestação como seu filho.
igrejas aguardam a sua manifestação. A CPP aguarda a sua manifestação. Os hospitais aguardam a sua manifestação. Os pontos de tráfico aguardam a sua manifestação. Em uma casa que existe uma mulher sendo violentada, ela aguarda a sua manifestação. Num lugar onde existe uma criança sendo estuprada, ela aguarda a sua manifestação. Num governo onde existe corrupção, ele aguarda a sua manifestação. A Rússia aguarda a nossa manifestação. A Ucrânia aguarda a nossa manifestação. Em cada quarto de hospital existe alguém esperando a manifestação dos filhos. Em cada cemitério existem famílias enlutadas, precisando conhecer o Senhor e aguardando a sua manifestação. Você carrega o que pode transformar as nações. Você foi escolhido para ser separado pelo Senhor. Mas por que eu vou abdicar de tudo? Porque você entendeu que você ama o Senhor acima de todas as coisas. Porque você quer torná-lo conhecido. Porque você quer cumprir com o seu propósito. Seja esse nazireu nessa noite.